Tá ao vivo. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Anderson. Agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer uma live aqui hoje, onde a gente vai discutir sobre o tema diabetes e prevenção de doenças cardiovasculares. Como todos sabem, esse mês de novembro é um mês dedicado ao alerta e à prevenção do câncer de próstata, mas também é um mês dedicado ao diabetes mellitus. Então, baseado nisso, a gente uniu duas iniciativas da Unimontes, que é a Liga Acadêmica de Diabetes e de Metabologia, e a Força Tarefa para a Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que tem dentro do escopo de atuação, essas duas iniciativas são projetos de extensão da Unimontes, e dentro do escopo dessas duas iniciativas, desses dois projetos de extensão, está o diabetes mellitus. Então, a gente reuniu forças para a gente fazer essa live, né, baseado na importância que a gente acredita que tem esse problema para a saúde da população. Né? A gente vai ver aqui ao longo da nossa discussão que a diabetes mellitus é uma doença extremamente prevalente, né? Tem aumentado muito a sua prevalência nos últimos anos, né? Por questão de mudança de hábito de vida, a gente vai discutir sobre isso, e com alta incidência, né, muitos casos, né, de complicações relacionadas a essa doença. Principalmente, né, as principais delas são as complicações cardiovasculares. Então, o objetivo nosso aqui é falar um pouco sobre diabetes, algumas complicações de diabetes, e alertar, né, como prevenir, como evitar essas grandes complicações associadas a essa doença. A gente vai discutir aqui, vai estar presente hoje nessa discussão a professora Michele Borges. A professora Michele, ela é a coordenadora desse projeto de extensão que eu acabei de falar com vocês, que é a Liga Acadêmica de Diabetes e Metabologia, professora da Unimontes, ligada ao departamento, professora efetiva da Unimontes, ligada ao departamento de clínica médica, e vão estar presentes aqui com a gente também nessa nossa interação, nessa nossa discussão, alguns estudantes ligados a esse projeto de extensão, a estudante Ana Luísa, do 6º período do curso de Medicina. Além disso, vai estar também a acadêmica Isadora, do 7º período do curso de Medicina, e eu também, né, que vou discutir com vocês sobre esse assunto. Além disso, está presente aqui também a acadêmica Isabela, do 7º período do curso de Medicina, que vai nos ajudar, já está nos ajudando a dar seguimento aqui na live e nas interações que vai acontecer ao final da nossa discussão. Então, a gente dividiu, a gente vai ter inicialmente, nós vamos falar sobre diabetes, com a professora Michele, depois nós vamos falar sobre uma complicação muito desastrosa, que é o pé diabético, depois eu vou falar sobre as complicações cardiovasculares, e a estudante Isadora vai falar sobre a questão da importância, né, e como se deve ser feito a atividade física. E depois a gente vai ter um momento final para quem quiser interagir, quem quiser mandar perguntas, a gente vai estar aqui à disposição para a gente discutir. Então, rapidamente, eu vou passar a palavra, então, para a professora Michele, que vai dar a introdução aí à sua fala, nessa nossa live. Então, a palavra é com você, Michele. Desde já agradeço aí pela sua participação e fique à vontade aí. Tá bom, obrigada, Anderson. Boa noite a todos, né? É sempre bom a gente estar reunindo para estar discutindo um tema muito relevante, no caso, o diabetes mellitus e suas complicações, né? Principalmente as complicações cardíacas. Como o Anderson disse, o mês de novembro, né, especialmente 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, né? Então, a gente tem que lembrar que o diabetes é uma doença muito prevalente, uma
expectativa de 2030 de ter 300 milhões de pacientes diabéticos. Eu vou estar colocando aqui alguns pontos que eu acho importante no dia a dia, que a gente vê na prática do paciente com diabetes, né? E no final a gente está aberto a perguntas que vocês acharem pertinentes. A gente está ligado à Liga, né, Norte-Mineira de Endocrinologia e Metabologia da Unimontes, né? Temos os nossos ligantes aí participando, e a Ana Luísa vai falar no final a respeito de cuidado dos pés. Uma coisa que a gente observa muito na prática, que os pacientes têm muito dúvida, em relação por que aparece o diabetes, né? Por que eu tenho diabetes? Qual que é o tipo de diabetes que eu tenho? O meu diabetes é pior ou melhor, né? Em relação ao tipo. Então, a gente vê isso muito em relação ao que os pacientes nos procuram e as dúvidas, né, que eles apresentam, o anseio, né, de definir isso, às vezes, com o intuito de achar que vai mudar um pouco a conduta. Então, a gente tem lembrado de uma forma mais simples que o pâncreas, né, um órgão que a gente tem que produz a insulina, e a insulina é o hormônio que vai fazer o controle da glicemia. Quando eu tenho alguma alteração, ou seja, na secreção dessa insulina, que ela passa a ser pouca ou ausente, ou a sua ação é de forma inadequada, eu tenho diabetes. E às vezes as pessoas perguntam, por que eu tenho diabetes? Aí vai depender do quê? Do tipo do diabetes. A gente tem várias causas de diabetes. Diabetes relacionado a outras doenças, diabetes relacionado a doenças genéticas, né? Mas os mais comuns que a gente ouve, né, o dia que vocês já ouviram falar, é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, e outros tipos de diabetes relacionados a outras doenças endócrinas. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem essas grandes divisões, mas elas não são engessadas. Então, a gente sabe que o diabético tipo 1 é aquele que acomete mais criança e adolescente, né? É o diabético que o tratamento vai ser insulina, geralmente o paciente é magro, mas eu tenho diabético tipo 1 com 80 anos de idade, então isso não é engessado. A gente sabe que o diabético tipo 2 é aquele indivíduo mais obeso, né? Acima de 40 anos, mas devido à mudança do estilo de vida, a gente sabe que o número de pacientes diabéticos aumentaram com a modernização, com a questão da alimentação inadequada, então eu passei a ter também pacientes diabéticos tipo 2 em adolescentes. Então, isso mudou muito. E a gente tem um LADA, que é o diabetes latente do adulto, que é um diabetes tipo 1 mais tardio, entre a faixa etária de 25 a 65 anos. Outro ponto que eu acho importante, que os pacientes perguntam muito, e dúvida às vezes de parentes, uma vez que eu controlo o diabetes, eu não tenho mais diabetes? Não, né? Uma vez que o paciente tem o diagnóstico correto de diabetes, ele tem o diabetes, só que ele vai controlar o diabetes, seja com medicação oral ou com insulina, né? Lembrando que a mudança do estilo de vida é o fator fundamental no tratamento do diabetes, né, e outras doenças mais como obesidade, e o medicamento ele vai ser o terceiro pilar. Então, a alimentação saudável, atividade física adequada, eles vão ser os dois pilares fundamentais, eu sempre falo isso. E o terceiro é o medicamento. E o medicamento ele vai ser de acordo com a etiologia do diabetes e com o momento também relacionado aos níveis glicêmicos. A gente sabe que o diabetes está relacionado a diversas complicações, a gente tem as complicações crônicas do diabetes, ou seja, devido a essa hiperglicemia crônica, ou seja, aumento da glicemia, né, ao longo dos anos, e a questão da prevenção é importante, porque uma vez que o paciente tem o diagnóstico, às vezes ele não tem sintoma, então ele não acha que precisa de fazer o controle do diabetes, então a gente sempre tem que orientar, isso é um ponto muito importante, que uma vez que tem o diagnóstico, esse controle tem que ser sempre, né, a todo momento, porque as complicações elas vão aparecer ao longo dos anos. Então, às vezes o paciente fala, mas eu não estou sentindo nada, eu não vou seguir a minha alimentação. Só que essas complicações vão aparecer 10, 20 anos depois. A gente tem as complicações microvasculares, que a gente fala, né, que são a neuropatia, a retinopatia e a nefropatia, e tem as complicações macrovasculares, são as doenças cerebrovasculares, as cardíacas, que Edson vai estar falando para vocês. Outra coisa em relação às manifestações clínicas, que eu acho importante, que às vezes o paciente vai tendo algum sintoma assim, mais brando, né? O DM2 tem uma evolução, um caráter insidioso, às vezes o paciente ele começa a ter uma fraqueza, um cansaço,
que está de forma mais leve, mas isso vai se arrastando, né? Uma perda de peso, e ele não procura o atendimento médico. E, às vezes, quando isso se torna mais pronunciado, que ele descobre o diabetes. Então, a gente sabe, são determinadas situações que a gente considera como fatores de risco para ter o diabetes. Então, é importante a gente identificar esses fatores de risco e tratar esses fatores de risco dentro do possível para que a pessoa tenha a chance menor de desenvolver o diabetes. Então, a gente tem que lembrar que o fator de risco é muito importante hoje, é a obesidade, né? Então, a obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. A história familiar, né, de pais e irmãos com diabetes também é um fator de risco. A idade acima de 45 anos, né, a presença de hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia, o tabagismo, a história de diabetes mellitus gestacional prévio, né, isso é um ponto muito importante, que a mulher, ela apresenta o diabetes durante a gravidez, e 6 semanas após o parto, ela tem que ser reavaliada para saber se esse diabetes persistiu ou não, e caso ele não persista, ela tem que continuar fazendo essa avaliação anual. E o que a gente observa? A mulher teve o diabetes gestacional, faz a avaliação depois ou não faz essa avaliação, né? E ao longo dos anos, depois ela vai desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. Então, é muito importante em relação ao diabetes gestacional, a mulher fazer essa reavaliação, né, no pós-parto, saber que ela tem um risco aumentado se ela engravidar de apresentar novamente o diabetes gestacional, e caso ela não venha engravidar, que ela faça essa avaliação posteriormente em relação à chance de ter um diabetes mellitus tipo 2, isso é importante, e o mais importante, atuar sobre os fatores de risco, né? Isso que é o mais importante, atuar sobre esses fatores. Então, os fatores de risco que a gente pode modificar, que é a dislipidemia, que é a hipertensão, o sedentarismo, a obesidade, né, que a gente fala fatores de risco modificáveis. Por exemplo, a história familiar não tem como eu mudar, mas a questão do peso tem como eu fazer uma dieta, uma atividade física, né, o controle da hipertensão, né, esse controle do diabetes gestacional. Então, a gente tem que modificar esses fatores. Então, a prevenção, ela é fundamental, né, a gente tem que lembrar isso, ou seja, eu tenho que prevenir, ou seja, não tem que deixar que a doença apareça. E a gente tem que lembrar que o diabético tipo 2, quando ele tem o diagnóstico, ele já foi, a alteração metabólica do ponto de vista glicêmico, ela já ocorreu muitos anos antes. Então, tem que correr atrás desse tempo que já teve alteração metabólica. Então, o controle glicêmico, ele é de extrema importância. Não só glicêmico, como das outras metas, né, de lipídios, de PA, do peso, né, do cuidado dos pés. Então, isso é muito importante. Outra pergunta que a gente escuta muito em relação ao diagnóstico, às vezes o paciente ele faz, a gente sabe o diagnóstico do diabetes hoje, 2 glicemias de jejum maior ou igual a 126, né, desde que faça um jejum de 8 a 10 horas, é considerado diabético. Uma glicemia ao acaso, quer dizer, qualquer hora do dia acima de 200, com sintomas também é considerado. Ou o destrozol maior ou igual a 200, também é considerado diagnóstico. Então, às vezes o paciente pergunta, doutora, mas ontem eu fiz o jejum de 8 a 10 horas, mas tem 2 dias que eu estou comendo muito doce. Então, deve ser por isso que minha glicose alterou. Então, a gente sabe que se o indivíduo ele fez o jejum de 8 a 10 horas e o pâncreas está funcionando normalmente, no outro dia a glicemia tem que estar normal, ou seja, a produção pancreática vai dar conta de abaixar aquela glicemia e ela tem que vir normal. Então, se aquele paciente fez o exame de glicemia um dia deu 130, no outro dia deu 128, ele já tem o diagnóstico de diabetes, tá? Se ele fez o jejum de 8 a 10 horas. Então, isso é uma pergunta muito frequente. Eu não tenho que repetir o exame, não. Pode ser que eu estava comendo muito. Então, desde que ele tenha feito o jejum adequado e esses resultados se confirmaram, ele tem o diagnóstico de diabetes a partir daquele momento. Outro ponto que eu acho importante são o pré-diabetes, né? Então, às vezes as pessoas têm o diagnóstico de pré-diabetes,
também não fazem, né, o acompanhamento, não fazem mudança do estilo de vida, né, tem as situações que a gente tem indicação de usar a metformina, e esquecem desse pré-diabetes, não controlam, e é um fator de risco também para o desenvolvimento do diabetes. Então, essa é uma pergunta também frequente em relação ao diabetes. Outra coisa que eu acho importante, que se tem muito medo em relação ao tratamento com insulina. Então, a gente sabe que o tratamento do diabetes, o ponto principal, né, mudança do estilo de vida, que é alimentação saudável, atividade física, né, adequada para cada paciente, a gente tem que individualizar, tem pacientes que vão ter complicações, né, outras contraindicações, mas o paciente, às vezes, ele tem medo da insulina. Então, a gente tem as situações, né, que a gente tem indicação de insulinizar o paciente diabético tipo 2, já quando ele tem o diagnóstico. Hoje, o tipo 1 a gente já tem definido que é insulina desde o momento do diagnóstico. O LADA, ele pode inicialmente ficar em torno de 6 meses a 1 ano usando hipoglicemiante oral, como ele é um diabetes tipo 1 de forma lenta, ele vai ter uma destruição lenta das células beta, então, posteriormente, ele vai evoluir para a insulina. Mas o diabético tipo 2, essa indicação da insulina vai depender de vários fatores, e o principal são os níveis glicêmicos. Então, os pacientes têm muito medo da insulina, então a gente tem que tirar esse mito, né, que você está usando insulina, que meu diabetes está muito ruim, você está usando insulina, que eu não estou bem. Então, a gente tem as indicações, né, do uso da insulina. Então, se o paciente, ele abre o diagnóstico de diabetes tipo 2, com glicemia acima de 250, 300, e com sintomas, poliúria, polidipsia, né, a perda de peso, tem a indicação de usar a insulina, porque nesse momento o organismo está passando um processo de catabolismo, e a única substância que vai conseguir anabolizar e tirar esse paciente desse quadro é a insulina. Então, nesse momento é indicado a insulinoterapia. Depois, quando o paciente atingir a glicemia controlada dentro das metas, aí você vai avaliar se ele pode usar hipoglicemiante, a gente fazer esse retorno ou não. Mas a insulina, de forma bem indicada, né, de forma bem explicada para o paciente, ela tem, lógico, seus benefícios já comprovados aí há muito tempo. Então, um ponto que eu acho importante é a gente tirar isso dessa ideia do paciente do medo da insulina. A gente sabe que tem as seringas, né, que é dado pelo Sistema Único de Saúde, mas tem também as canetas de aplicação fácil, de transporte muito fácil, com agulhas finas, né? Então, a gente tem que tirar esse aspecto de que eu não quero usar insulina, eu não posso usar insulina, eu tenho medo da insulina. A insulina não é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, ela tem que ser feita, ela tem que ser indicada de forma correta e no momento correto. E em relação às complicações do diabetes, um ponto muito importante é o cuidado dos pés, que a Ana Luísa vai falar daqui a pouco, mas a gente tem que lembrar que as pessoas esquecem do cuidado dos pés, né? A gente sabe que a neuropatia, ela é uma complicação crônica, leva o paciente ao pé diabético, leva a ulcerações, amputações, incapacidade do paciente, né? Comprometimento da qualidade de vida desse paciente. Então, todas as complicações do diabetes, elas têm que ser prevenidas, e o pé diabético, ele é deixado de lado, isso que a gente observa muito, né? Não se é orientado o paciente, não é feito o exame físico do pé diabético no consultório médico, nem sempre é feito, às vezes o paciente nem sabe que existe, né? E essa avaliação do pé diabético, ou seja, avaliação do pé desse paciente que a gente faz ao nível da consulta médica, a gente vai avaliar os pulsos, vai avaliar a coloração, fazer o teste do monofilamento, reflexo, diapasão, então tem vários testes de acordo, né, com a avaliação clínica que a gente faz no consultório do paciente, e orientar o paciente em relação aos cuidados, prevenir essas complicações. Então, acho que esses são os pontos importantes que eu queria frisar para vocês, em relação ao diabetes, né, a gente lembrar que é uma doença com alta prevalência, né, com alta morbidade e mortalidade, e que a gente tem que atuar na prevenção, né, na prevenção, e daqueles pacientes que já têm a doença, o tratamento adequado, o acompanhamento adequado. Aí eu passo agora para a Ana Luísa para orientar e discutir, falar sobre o cuidado dos pés. Eu estou à disposição para a gente discutir no final qualquer assunto relacionado ao diabetes. Muito obrigada.
Ok, obrigada, professora Michele. Meu nome é Ana Luísa, sou acadêmica do sexto período de Medicina da Unimontes e sou integrante da Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia. E aí, hoje a minha fala, ela vai ser acerca dos cuidados com os pés do indivíduo que é portador de diabetes mellitus. Desculpa. Pois pequenas lesões nos pés desses pacientes, elas podem infeccionar e podem ulcerar, e, consequentemente, pode ter uma destruição de tecido no entorno de maior magnitude. E isso leva ao que nós chamamos das amputações não traumáticas de membro causadas pelas alterações neurológicas e vasculares que o diabetes mellitus causa. E aí, por isso, como a professora Michele falou, é importante frisar para esse paciente que ele necessita de cuidados com os pés. E o primeiro cuidado que o paciente deve ter é fazer uma inspeção diária desses pés, que pode ser feita idealmente em 2 períodos do dia, pela manhã ou pelo período noturno, mas se não for possível, ele pode fazer uma inspeção no período noturno somente, após o banho, porque vai facilitar a visualização. Nessa inspeção, o paciente ele tem que buscar por alterações de pele, sejam elas bolhas, calos, rachaduras, porque essas lesões elas podem ser fonte de infecção de micro-organismos. Durante o banho do paciente, ele tem que tomar bastante cuidado com a temperatura da água, porque por causa das alterações neurológicas e vasculares da doença, o paciente ele tem uma perda de sensibilidade na região dos pés, e essa água muito quente pode levar queimaduras, e também tomar cuidado no momento de esfregar os pés para não causar nenhuma lesão. Após o banho, esse paciente ele tem que secar metodicamente o pé, com bastante cuidado, e principalmente secar a região entre os dedos, porque essa região ela é de extrema umidade, e o que pode gerar também uma colonização por micro-organismos e causar a famosa micose que a gente conhece. Após o banho também é preconizado que o paciente ele utilize creme hidratante. E por que desse horário? É porque a umidade após a lavagem dos pés, ela favorece a penetração do creme e uma maior hidratação da pele no local, mas novamente o paciente ele deve ter cuidado do acúmulo do creme na região interdigital, por causa justamente da colonização. O paciente diabético, ele também não pode andar descalço de forma nenhuma por causa da alteração de sensibilidade, porque ele está sujeito a maiores traumas nas regiões dos pés, e por isso ele deve dar preferência à utilização de sapatos fechados. E esses sapatos fechados têm que se ter o cuidado que eles não estejam comprimindo a região do pé. E os sapatos abertos, sapatos de borracha e que tenham amarração nas áreas interdigitais, eles não são recomendados de nenhuma forma para esses pacientes. E aí, nos casos que é muito grave a perda de sensibilidade dos pés do paciente diabético, é recomendada a compra de uma palmilha, e essa palmilha ela é específica para o paciente, que vai diminuir o desconforto e também vai diminuir a atração que existe entre o solado do pé e o calçado. Caso não seja possível o paciente fazer a compra dessa palmilha, é importante que ele faça a utilização de meias, e essas meias elas não podem ter elástico e nenhum tipo de costura, porque são mecanismos de lesão na pele, de irritação, e também dar preferência para aquelas meias que são de coloração branca, pois as tinturas que são utilizadas para poder tingir a meia pode ser de alguma forma irritante para a pele daquele paciente que já está sensibilizada por causa da enfermidade. E aí, em relação ao corte das unhas, deve-se ter o cuidado de sempre cortar as unhas de maneira retilínea, porque qualquer outro tipo de corte, ela vai favorecer o surgimento dos cantos de unha, e esses cantos de unha, eles também são mecanismos persistentes de lesão, que vai gerar o que nós conhecemos como a unha encravada, popularmente. E essa unha encravada, além de gerar muita dor e desconforto para o paciente, prejudicar a qualidade de vida dele, vai acabar sendo local de colonização de micro-organismos.
E aí, por último, mas não menos importante, o paciente, após todo o cuidado diário que ele deve ter com os pés, mediante o surgimento de qualquer alteração de integridade da pele, ele deve procurar a unidade de saúde mais próxima a ele, no bairro, para poder sanar dúvidas e também interromper o mecanismo de lesão que esses micro-organismos estão causando e ter uma consequência desastrosa, que no caso seria a amputação não traumática do membro. E essa avaliação, ela deve ser feita minimamente uma vez ao ano, mas é recomendado ser mais frequente, e se o paciente já tiver uma predisposição à alteração, né, de pele dos pés, ele deve fazer esse acompanhamento de acordo com o que o médico indica. Em relação ao cuidado dos pés, é isso. A LANEM, ela se disponibiliza para poder tirar quaisquer dúvidas a respeito do tema. Nós temos também uma cartilha de orientação que pode ser enviada por e-mail ou então por meio do Instagram da Liga. Obrigada, eu passo a palavra para o professor Anderson. Ok. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado também a Michelle pela fala, foram muito elucidativas. E eu vou tentar falar um pouco agora sobre as complicações cardiovasculares. Apesar do diabetes, né, ter essas questão aí da hiperglicemia, né, as neuropatias, problemas renais, né, problemas oculares, mas a principal causa de morte, de fatalidade nos pacientes com diabetes são as doenças cardiovasculares, né? Entre elas, a principal é o infarto agudo do miocárdio. Então, esses pacientes, eles estão muito susceptíveis a essas complicações, principalmente quando eles estão com seus níveis glicêmicos, né, de colesterol, etc., descontrolados. Mas eu gostaria de começar a falar aqui da seguinte maneira: nem todo paciente diabético é igual. O que a gente costuma fazer no paciente diabético, do ponto de vista cardiovascular, é o que a gente chama de estratificar o risco dele ter alguma complicação. Você tem paciente diabético com 40 anos, com 50 anos, com 70 anos, etc. Você tem paciente diabético que, além de diabetes, ele tem alteração do colesterol, ele é hipertenso, né? Você tem diabético que fuma, homem, mulher. Então, quando a gente leva em consideração esses fatores que eu comentei agora, a gente consegue diferenciar os pacientes que são diabéticos. Então, o que a gente tem que fazer é o que a gente chama de definir qual o risco cardiovascular. Infelizmente, a gente divide o risco cardiovascular das pessoas em geral, não só diabético, em baixo risco, em risco intermediário e em alto risco. E algumas outras situações até de muito alto risco. O que é baixo risco? Baixo risco é a pessoa que tem menos do que 10% de chance de ter um infarto nos próximos anos. O de risco intermediário seria aquele que tem em torno de 10% a 20%, e de risco alto aquele que tem mais de 20% de ter algum evento nos próximos anos. Isso existem algumas variações na literatura, mas, de maneira geral, é isso. Então, a gente estratifica o paciente se ele é baixo, se ele é de médio ou se ele é de alto risco. E, infelizmente, o paciente diabético, só por fato dele ser diabético, ele já é classificado como, no mínimo, de risco intermediário, né, devido às complicações que podem estar associadas ao diabetes. Então, mas se você tem um paciente diabético que ele é de alto risco, né, não é de risco intermediário, isto é, ele tem mais de 20% de chance de ter um evento cardíaco, né, um infarto ou mesmo um AVC nos próximos anos, então esse paciente a gente tem que ser, entre aspas, mais agressivo, vamos dizer assim, no tratamento dele, né, de ser mais incisivo, né, de apertar mais o tratamento desse paciente com diabetes mellitus. E existem algumas ferramentas para estratificar, que a gente chama de scores de estratificação, né, existem
aplicativos com esses scores, existem maneiras de você definir isso de uma maneira interessante, porque você mostra para o paciente, né, qual é o risco dele ter o problema, e se você mudar alguma desses fatores, você consegue reduzir o risco. Por exemplo, às vezes o paciente está com um risco alto porque ele tem um colesterol alto, ou porque está com a pressão alta. E, de repente, se você baixa o colesterol, ou se você controla a pressão, o risco desse paciente diminui. Então, é muito importante essa estratificação inicial para a gente definir qual paciente que a gente vai ter mais atenção, né, que a gente vai ter mais cuidado e que vai ter um tratamento mais intensivo. Como eu falei, as principais complicações, a principal causa de fatalidade no paciente com diabetes são as doenças cardiovasculares e, entre elas, o infarto. Então, aqui já um primeiro ponto na prevenção de complicações é que paciente que a gente vai avaliar, que a gente vai pesquisar que ele tem doença coronariana, né, que ele tem angina, que ele pode ter um infarto, né? Então, nesses pacientes de risco intermediário, de risco alto, a gente tem que investigar. A investigação começa com a história clínica, o exame físico do paciente, que às vezes na história desse paciente a gente já consegue perceber algumas coisas que leva a gente à suspeita de doença coronariana. Às vezes o paciente tem uma dispneia, uma falta de ar, ele tem uma dor torácica, né? Ele tem alguma manifestação que pode levar a gente a pensar nisso, ou às vezes ele tem, durante o exame físico, às vezes a gente percebe alguma coisa que pode estar associada à doença coronariana. Às vezes a gente escuta um sopro na carótida, né, um sopro na região do pescoço, ou a gente observa que ele tem dificuldade de circulação nos membros inferiores, e que isso é um marcador, isso é um sinal de que também o coração pode estar comprometido. Então, nesses pacientes, para prevenir alguma complicação cardiovascular, a gente tem que fazer um exame mais específico para ver se ele tem algum problema cardíaco. Agora, se o paciente não tem nenhum sintoma, se é um paciente que não tem nenhuma queixa, né, só tem o diagnóstico de diabetes e, vamos dizer, risco intermediário, então, nesse paciente, às vezes, no mínimo, a gente tem que fazer um eletrocardiograma dele anual, e se o eletrocardiograma tiver alterações, a gente faz uma avaliação, né, um exame mais específico para pesquisar a doença coronariana. Existem alguns outros exames, vamos dizer assim, mais sofisticados, de mais alta tecnologia, que em algumas situações a gente pode estar utilizando. Por exemplo, a gente pode usar o teste ergométrico, né, que é o exame da esteira, principalmente naqueles pacientes que eu citei, ou que tem algum sintoma que sugira doença coronariana. Às vezes o paciente, por exemplo, tem dor quando ele vai fazer um esforço, tem dispneia, tem falta de ar quando ele vai fazer um esforço, aí a gente, principalmente se o eletro dele não tem alterações importantes que possam dificultar a gente interpretar na hora do exame da esteira, a gente faz um teste ergométrico dele, faz um exame da esteira para tentar identificar a presença de doença coronariana, né? A gente tem também, hoje, disponível a tomografia de coronárias, né? Esse aí a gente utiliza ela principalmente no paciente que não consegue fazer o teste ergométrico, ou que ele tem sinais já no eletro, por exemplo, de acometimento das artérias coronárias, né? Sinal de doença coronariana. Então, às vezes, pode fazer uma tomografia. E existem outros exames que a indicação é conforme a avaliação que a gente faz durante a consulta, né? A gente tem um ecocardiograma, né, que a gente pode fazer com estresse durante o eco, para ver se dá alterações. Então, a gente tem maneiras da gente tentar identificar a presença de doença coronariana através desses exames. Um outro ponto que eu gostaria de discutir aqui, em relação à prevenção de doenças cardíacas, são as outras condições associadas ao diabetes, né? 80% a 90% dos pacientes diabéticos, eles têm alguma outra condição associada, isto é, ele tem hipertensão, ele tem colesterol alto, ele tem obesidade. Então, a maioria dos pacientes diabéticos, né, tem alguma condição associada, e se a gente controlar essa condição, a gente pode diminuir o risco de ter um problema cardíaco. Por exemplo, hipertensão é uma coisa muito comum associada. Então, às vezes, o paciente diabético, ele
a pressão dele deve ser menor que 130/80, menor que 13/8, né? Apesar de que também a gente não pode baixar muito, principalmente no paciente que já tem alguma doença cardíaca, já teve infarto, alguma coisa, a pressão dele não deve ser menor que 12/7, porque isso está associado à complicação. Então, o ideal é que essa pressão seja em torno de 13/8, mas não mais que 13/8. Outra situação que está presente nesses pacientes com diabetes e que a gente tem que estar atento é o colesterol, né? Então, é muito frequente essa associação de alteração do colesterol, de dislipidemia e diabetes. E na dislipidemia, além da dieta adequada, né, de diminuição das gorduras na dieta, uma outra estratégia que a gente tem, a maioria dos pacientes com diabetes precisa para evitar as complicações cardíacas, é o uso de medicamentos para baixar o colesterol, né? O principal deles são as estatinas, né, que a gente usa para esses pacientes. O nosso objetivo hoje é que o paciente com diabetes, principalmente naqueles pacientes que têm alto risco cardiovascular, né, quando a gente estratifica ele, igual eu falei para vocês no início, é diabético e tem alto risco cardiovascular, que o colesterol dele, e aqui a gente usa como referência, é o LDL, né, que o pessoal chama popularmente colesterol ruim. Esse LDL deve ser menor que 50, né? Então, um paciente com diabetes e alto risco cardiovascular, a gente tem que manter um LDL baixo, né? E para a gente conseguir um LDL desse, abaixo de 50, a maioria das vezes a gente vai precisar de usar essas medicações, usar as estatinas, né? Mas também é muito importante, como eu acabei de falar, a questão da dieta para controlar esse colesterol, né? E aí a principal estratégia nessa alimentação é reduzir os alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha, né? Porque está associado ao aumento de colesterol, então tem que reduzir isso da dieta. E alimentos processados, né? Embutidos, igual presunto, bacon, linguiça, esses alimentos processados, eles têm um alto teor de gordura, a gente chama saturada, então, que pode aumentar o colesterol. Então, a gente tem que tomar cuidado e tentar reduzir o consumo desses alimentos. Então, o controle do colesterol é outra estratégia muito importante na prevenção de doenças cardíacas. Um outro ponto muito importante e que os pacientes frequentemente questionam para a gente, não só o paciente, às vezes no próprio consulta a gente também gera essa dúvida, é o uso da aspirina para prevenção de doenças cardíacas, tá? Há um tempo atrás era muito frequente a gente prescrever aspirina para não só os diabéticos, mas outros pacientes que tinham risco cardiovascular maior, mas hoje a gente tem bem definido que a aspirina, ela só tem benefício para prevenção primária, né? Prevenção primária é aquela que a gente faz uma abordagem para evitar alguma complicação antes do paciente tê-la. Então, para prevenção primária, o uso do AS, o uso da aspirina, está reservado para pacientes diabéticos de muito alto risco e que tem baixo risco de sangramento. Por quê? Porque a aspirina está associada a sangramento, principalmente sangramento do trato gastrointestinal, hemorragia digestiva. Então, a gente reserva a aspirina para esses pacientes na prevenção primária, pacientes de muito alto risco, acima de 40 anos, e que têm baixo risco de sangramento. Apesar de que, mesmo nessa situação, ainda é controversa, né? Muita gente não prescreve porque o benefício não é tão grande. Né? Com essas novas estratégias que a gente tem hoje, medicamento para baixar o colesterol, medicamento para baixar a pressão, né? Novos medicamentos que estão surgindo, então, com isso, a gente consegue diminuir o surgimento de complicação e a aspirina, ela tem menos evidência, vamos colocar assim, menos benefício nesses pacientes. Paciente de risco intermediário, né, e paciente que tem alto risco de sangrar, né, paciente que já teve uma hemorragia digestiva, já teve alguma outra complicação de sangramento, esses aí é proscrito, é contraindicado usar aspirina como prevenção primária, né, então a
A gente tem que estar muito atento a isso aí, porque a gente tem que tratar o paciente, mas a gente também não pode trazer um outro problema para o paciente com esse tratamento. E, por fim, eu gostaria de falar sobre talvez a professora Michele já comentou isso, mas eu gostaria de reforçar, que são as estratégias mais importantes no controle do paciente diabético e, consequentemente, de evitar as complicações cardiovasculares, que é a mudança de estilo de vida, né? O controle dos fatores do dia a dia que podem predispor ao não controle do diabetes e a complicações cardíacas. Então, uma delas é a alimentação, né? A alimentação do paciente, não só diabético, mas que tem risco aumentado, ele tem que ser muito controlada, né? Existem várias estratégias de dieta, né? A gente tem a dieta mediterrânea, um outro tipo de dieta que chama dieta DASH, mas, assim, o principal dessas dietas é diminuir o consumo de carboidratos refinados, né? Aumentar o consumo de carboidratos integrais, né? Alimentos integrais, eles têm um benefício nesses pacientes. Diminuir o consumo de alimentos de origem nobre, principalmente a carne vermelha, como eu falei, que alimentos processados, também a gente evitar isso. Uma outra aumentar o consumo, né, de carne branca, principalmente carne de peixe, que aumenta o colesterol bom e previne as doenças cardiovasculares. Aumento o consumo diário de castanhas, né, em pequenas porções, isso também está associado ao aumento do colesterol bom. O azeite de oliva extra virgem também aumenta o colesterol bom. Então, são hábitos alimentares que são importantes para prevenir essas doenças. Além disso, o controle do peso, né, que ele é muito importante, a redução do peso, ele está associado ao controle da pressão, ao controle da glicemia. O consumo de sal também, a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de sal, né, a diminuição do consumo de sal, principalmente no paciente hipertenso, ele está associado ao controle dos níveis pressóricos, né, então a gente deve evitar não só o sal que a gente usa para cozinhar, mas os alimentos que têm sal, né, alimentos industrializados que contêm sal. Então, é muito importante a redução do sal, né, para controle da pressão e, consequentemente, o controle evitar as complicações cardiovasculares. E uma outra estratégia muito importante é a questão da atividade física, né? Eu não vou comentar sobre atividade física aqui nesse momento, a estudante Isadora vai falar para a gente sobre isso, mas vocês vão ver que é uma estratégia essencial, fundamental no controle das doenças da diabetes e das complicações cardiovasculares. Eu agradeço a todos aí pela atenção e eu vou passar a palavra, então, para a Isabela, que vai falar para a gente sobre essa questão da atividade física no diabetes e na prevenção das doenças cardiovasculares. Boa noite a todos, obrigada, Anderson. Meu nome é Isadora, eu sou acadêmica do 7º período de medicina e faço parte da força-tarefa de controle e prevenção de doenças crônicas. Eu vou falar sobre a atividade física, que a gente sabe que é um dos principais remédios para o combate e para o controle dessas doenças crônicas, né? E o que seria essa atividade física? É qualquer movimento corporal que a gente tem que resulte em um gasto energético. Então, assim, isso vai incluir as atividades do trabalho, o gasto energético que a gente tem para deslocamento, as atividades de lazer, sejam elas desportivas ou de lazer mesmo. E dentro da atividade física, a gente tem o exercício físico, que seria uma atividade mais elaborada, que está mais relacionada, que ela vai ser mais estruturada, tem um objetivo de melhorar o condicionamento físico e a saúde de forma geral. Então, o que a gente busca é o exercício físico, né? Então, assim, existem várias classificações sobre que dizem respeito do nível de atividade física de cada indivíduo. A gente tem que o mais importante, né, para ser conceituado aqui, seria o sedentarismo. O indivíduo sedentário é considerado aquele que exerce menos de 10 minutos de atividade ao longo da sua semana. Isso aí vai variar de literatura para literatura. A gente tem que o Colégio Americano de Medicina do Esporte coloca que é sedentário o indivíduo que pratica menos de 150 minutos de atividade por semana. Só que isso vai variar.
enquanto o indivíduo que é irregularmente ativo é aquele que vai exercer algum grau de atividade física, só que ainda não está dentro das recomendações. O ativo segue as recomendações e o muito ativo ultrapassa aquelas recomendações. E quais que seriam essas recomendações, né? As diretrizes estabelecem que o indivíduo precisa exercer cerca de 150 a 300 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada. E isso aí para ter um benefício substancial à saúde. Menos de 150 minutos, a pessoa vai ter algum benefício, porque é melhor que um indivíduo completamente sedentário, mas mesmo assim não é o recomendado ainda. Então, seria 150 a 300 minutos. Outra coisa importante também seria, no caso de crianças e adolescentes, né, os pais ou responsáveis, eles precisam se atentar a essa questão aí da atividade física na criança, ver se o filho está participando da educação física, ver se o filho tem interesse por essas atividades esportivas que acontecem na escola, para poder estimular isso aí desde o início. E falando um pouquinho sobre o que o exercício físico causa no nosso corpo, né, nós temos que as repercussões agudas e crônicas. As agudas seriam aquelas que acontecem momentaneamente ali no exercício. Então, durante a execução ali do exercício, a gente tem um aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca, tem uma diminuição da glicose, porque o músculo, ele está recrutando glicose para poder fazer atividade física, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo, e a gente tem também os fatores crônicos, né, que seriam atingidos através da repetição do exercício. Por isso que o exercício físico constante é essencial, porque a gente não consegue essas repercussões crônicas fazendo exercício de forma que não seja constante. E o que seriam esses benefícios, né? A gente tem uma redução da obesidade, porque a gente tem uma lipólise, né, que seria a queima de gordura. Então, junto com essa queima de gordura, a gente tem redução dos níveis de colesterol, redução de LDL, redução de triglicérides. Isso aí faz com que o indivíduo não desenvolva aquelas doenças ateroscleróticas que o Anderson citou. Então, ele não vai desenvolver essas doenças cardiovasculares e vai prevenir um infarto, AVC, por exemplo. A gente tem uma melhora no perfil glicêmico da pessoa, então a glicemia vai diminuir, já que a insulina, que a doutora Michele citou, ela vai entrar mais facilmente na célula quando o indivíduo pratica atividade física. Então, com isso, a gente tem uma redução da glicose ali. A gente tem uma melhoria pressórica também, então o indivíduo que tem pressão alta tem essa redução, já que o coração vai estar trabalhando melhor ali, vai estar bombeando com mais facilidade, as artérias vão estar mais dilatadas por causa da repercussão da atividade física. A gente tem um aumento da massa óssea, da massa muscular, então prevenção de osteoporose, prevenção de doença osteoarticular. A gente tem também os benefícios psicossomáticos, né? Então a gente previne, por exemplo, demências, Alzheimer, a gente melhora os quadros de ansiedade devido a uma série de substâncias que são liberadas durante a atividade física, então melhora o quadro de ansiedade, melhora a depressão, a gente tem uma melhora da autoestima também, porque com o exercício físico vem uma mudança corporal que às vezes a pessoa espera ali por muito tempo. Então, todos esses fatores são buscados pela atividade física. E antes da gente falar sobre as modalidades, né, de exercício que existem, a gente precisa falar de um termo importante, que seria a aptidão física, que é o conjunto de fatores que faz com que o indivíduo seja apto para realizar aquela determinada atividade física e as atividades de vida diária dele. Então, para que a pessoa tenha aptidão física, a gente precisa de um bom condicionamento aeróbico, uma força muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. Então, todos esses fatores precisam estar em consonância para que o indivíduo consiga ser apto para praticar atividade física. E essa questão da condição aeróbica, ela é tão importante que, quanto maior a condição aeróbica do indivíduo, menor o risco de doença cardiovascular. E se a gente comparar, por exemplo, dois grupos, um grupo A de indivíduo com dislipidemia, que seria aquele indivíduo que está com colesterol alto, triglicérides alto, um indivíduo que
que tem essa doença, né, e que toma estatina, que o Anderson citou anteriormente, mas não pratica atividade física, ele tem um risco cardiovascular maior do que a pessoa que tem a mesma doença e não faz uso de estatina. Então, assim, isso mostra pra gente que muitas vezes não adianta nada fazer só o controle medicamentoso e não mudar os hábitos de vida. Claro que, por exemplo, no caso dessa doença, né, da dislipidemia, a gente teria que associar a estatina com atividade física e alimentação. Mas eu quis aqui só mostrar o tanto que é importante essa questão da aptidão física, da atividade física mesmo. E assim, dentro das modalidades, né, a gente teria, primeiro, o exercício aeróbico, que entraria aí a caminhada, a corrida, o ciclismo, a dança, que são movimentos mais livres, mais corporais, são exercícios mais corporais, que devem ser feitos mais ou menos ali, pelo menos 5 vezes na semana, com uma duração de pelo menos 30 minutos e de intensidade moderada. Então, assim, pode ser feito de forma contínua ou intervalada. Então, a pessoa pode fazer lá os seus 150 minutos de caminhada em um dia, ou então 30 minutos por 5 dias. E lembrando que o indivíduo que é extremamente sedentário, é importante que ele comece um nível mais baixo de atividade física e progredindo conforme esse indivíduo vai ganhando aptidão física, né? A gente tem também o exercício resistido, que seria, o principal representante aí seria a musculação, que deve ser feito pelo menos 2 vezes na semana, com exercícios que peguem os grandes grupos musculares dos membros superiores, inferiores e do tronco. A gente tem que colocar uma carga também para a pessoa de intensidade moderada, para que ela consiga realizar ali entre 8 e 15 repetições por série, então cerca de 3, 4 séries por exercício. E assim, pelo que eu vejo, assim, né, da minha experiência, muitas pessoas têm um preconceito muito grande com musculação, porque acham que não emagrece, acham que não faz bem para o sistema cardiovascular, e é exatamente o contrário, é um exercício, uma modalidade de exercício super completa. A gente vê que a musculação, ela tem a capacidade de reduzir a inflamação causada pela obesidade. A gente sabe hoje que as principais doenças cardiovasculares, a fisiopatologia dela, envolve inflamação. Então, a musculação, ela é uma modalidade que consegue reduzir isso bastante, até mais, às vezes, do que o exercício aeróbico. E além de aumentar a força muscular, que vai entrar naquilo lá de prevenção de osteoporose e tudo mais, e da melhoria da composição muscular, da composição corporal. Então, a pessoa emagrece com mais saúde. Lembrando que a gente sempre tem que tentar associar. Então, o exercício resistido, musculação, com o exercício aeróbico. E a gente tem uma terceira modalidade também, que seria os exercícios de flexibilidade, de alongamento, que são excelentes para os indivíduos que são mais idosos, para a prevenção de queda, principalmente, porque é excelente para o sistema osteomuscular. E a gente tem que, para prevenção de lesão, é uma modalidade muito interessante. Então, o ideal seria a gente agrupar essas três modalidades de exercício físico. Então, no caso do alongamento, a gente deve fazer o exercício de forma que a pessoa atinja a amplitude máxima do seu movimento ali, e quando ela sentir um leve grau de desconforto, ela vai permanecer naquela posição ali por cerca de 30 a 40 segundos, e repetir isso aí em quantas séries forem necessárias. Então, essas foram as modalidades de exercício que eu falei. Sobre atividade física, acho que é isso mesmo. Outra coisa assim, que a gente tem que enfatizar é a questão de procurar a orientação médica antes de iniciar o exercício, porque a gente vê que cada paciente tem as suas peculiaridades. Então, o diabético tem uma peculiaridade diferente do hipertenso. Então, por isso é importante buscar essa orientação para a gente poder saber qual exercício é mais indicado para você. Aí eu vou passar agora a palavra para a Anderson novamente, no caso de dúvidas, alguma coisa do tipo. Boa noite, obrigada. Ok, muito obrigado, Isadora. Sua apresentação foi muito interessante, parabéns aí pela fala, não só a sua, como a da Ana Luísa e da Michele também. Agradeço a todos que estão participando aí, que estão assistindo a nossa live, né? E agora a gente vai abrir um momento agora para perguntas, né? A gente tem algumas perguntas aí no nosso chat, quem quiser postar outras aí, fica à vontade. A
a Isabela, que é integrante do nosso projeto de Força Tarefa, ela vai apresentar aí as questões direcionadas aí, algumas já estão direcionadas para algumas pessoas. Fica à vontade aí, Isabela. Isso. A gente tem, primeiramente, a pergunta do João Carvalho, que ele pergunta, doutora Michele e doutora Anderson, parabeniza pela live, e pergunta, a fasciite plantar pode estar relacionada ao diabetes? E como diagnosticá-la? João, boa noite, obrigada aí por sua presença, né? Nosso colega aí, nosso professor, né? João Carvalho, pneumologista. João, a questão da neuropatia diabética, a gente tem vários tipos de neuropatia, né? Então, a gente tem a neuropatia aguda, que está relacionada mais ao aumento do nível glicêmico, a crônica, né, que é a mais clássica, que o paciente vai ter formigamento, dormência, parestesias, e a gente tem as neuropatias menos frequentes, que seja, por exemplo, de nervos, que pode ser nervo craniano, ulnar, mediano, truncal, de coxa, né, e também de membros inferiores, né, e dos pés. A questão da neuropatia, igual você colocou aí, eu já tinha visto a pergunta de fasciite plantar, a neuropatia diabética, ela é diagnóstico de exclusão. Então, para você falar que aquele cometimento que você está tendo, seja ele do pé, né, a fasciite plantar, você tem que excluir outras causas. Depois que você excluiu outras causas, se você não achar nenhuma causa específica, aí sim pode ser do diabetes. Então, o diagnóstico aí é diferencial, tá? É isso que a gente observa. Então, só dando um exemplo, o paciente que tem neuropatia, eu tenho que excluir o alcoolismo, eu tenho que excluir outras doenças, como hanseníase, hipotiroidismo, deficiência de B12, né? Isso que vai me direcionar vai ser a anamnese, o exame físico, depois que eu excluir todas essas doenças, né? E pelo exame clínico também, e a gente tem a eletromiografia no caso da polineuropatia crônica, o diagnóstico é de exclusão. Então, se eu não achei nenhum fator, nenhuma outra causa, pode ser do diabetes, e aí o diagnóstico é como diagnóstico diferencial de exclusão. Eu queria só falar uma coisa, Anderson, que você falou que eu acho muito importante, é a questão do AS, né, que a gente vê muitos dos pacientes usando AS de muitos anos, e ninguém tira, né, igual você colocou. Outra coisa em relação ao LDL, né, se indica a estatina de acordo com o risco. O paciente que está usando estatina, ele para, na hora que atinge a meta, acha que não precisa mais, ou às vezes a gente observa até de colegas que, não, seu LDL está muito baixo, ele vai sumir, você tem que parar de usar estatina, né? Então, isso a gente tem que passar isso, né, para os alunos, o paciente tem que ser bem estratificado, e uma vez indicado, ele vai usar estatina, se não tiver contraindicação ou nenhuma intercorrência, pro resto da vida. A gente vê isso muito na prática, né, Anderson? Sim, com certeza. Né? A gente tem sido mais seguro no uso da estatina, né? E a gente vê os benefícios da estatina nesses pacientes que têm não só diabetes, mas que tem alto risco cardiovascular para outras doenças, mas no diabético ainda mais, tem mais benefício, né? A gente sabe que a gente tem dentro da cardiologia o seguinte jargão: o LDL, quanto mais baixo, melhor. Né? Então, assim, a gente quer que ele fique baixo. Antes tinha algumas controvérsias se o LDL baixo podia estar associado a alguma complicação, mas não tem nada definido. Então, quanto mais baixo o LDL, melhor para o paciente. E não suspender a estatina, né? O que a gente vê muito. E lembrar outra coisa, igual você falou, o diabético, ele pode ter infarto sem ter dor, né? Então, é um ponto importante lembrar disso. Michele, eu queria até fazer uma pergunta para você, que é uma coisa que é muito comum. Os pacientes, a gente vê, e os pacientes também às vezes questionam a gente. No paciente com intolerância à glicose, né, no pré-diabético, que é uma população muito grande, né, de pessoas desse tipo. Em relação à abordagem desse paciente, de uso de medicamento ou não usar medicamento nesse pré-diabético. Qual a sua ideia sobre isso? O que a gente tem em relação, então, quando o paciente tem a glicemia normal até 99, então, entre 100 e 125, eu tenho que fazer o destrozol, né? Então, o paciente tem que ter uma alimentação normal, ou seja, 3 dias ele tem que estar ingerindo 150 gramas
de carboidrato, que a gente observa, às vezes, quando a gente fala com o paciente que tem que fazer o teste, ele faz dieta para fazer o teste, então não pode fazer, ele tem que estar alimentando normal, ele vai chegar no laboratório, vai colher glicemia de jejum, ele vai receber o destrozol no laboratório, aguardar 2 horas, né, essas 2 horas ele tem que ficar sentado, ele não pode sair, a gente fala muitas vezes, eu vou ali na esquina, vou fazer uma compra, daqui às 2 horas eu volto para colher, não pode. E se esse valor vier abaixo de 140, é considerado normal, ele vai ficar com diagnóstico de glicemia de jejum alterada, que aí daqui a pouco eu volto. Agora, se ele ficar com glicemia entre 140, né, incluindo 140 e 199, a gente fala tolerância diminuída a diabetes. Agora, a gente tem muito isso em endocrinologia, uma época falava pré-diabetes, depois separou glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à glicose, agora juntou de novo. Mas em relação ao tratamento, o paciente que fez o destrozol, que está entre 140 e 199, MEV, né, mudança de estilo de vida, e está indicado o uso de metformina, sim, para esse paciente. Já o paciente que fez o destrozol e deu normal, e a glicemia de jejum fica entre 100 e 125, a gente dá indicação de usar metformina em alguns pacientes. Os pacientes com obesidade, os pacientes com história de diabetes gestacional prévio, a esses pacientes a gente utiliza ainda. Agora, a gente tem uma controvérsia em relação, assim, como é que eu vou acompanhar esse paciente? Vai ser como um diabético, eu vou fazer jejum e pós-prandial, eu vou ter que fazer screen de olho e rim? Isso ainda não tem definido, né? Então, a sociedade, a gente não tem essa definição em relação ao acompanhamento. A gente sabe que tem que tratar do ponto de vista da meta glicêmica, mas, assim, em relação... Tem essa discussão dentro da própria endocrinologia, como que a gente vai fazer com esse acompanhamento, você tem que fazer o screening, eu vou pegar uma meta de LDL para esse paciente também colocar abaixo de 70, então isso também é uma coisa que tem se deixado em aberto, né, para a gente ver futuramente os estudos mostrando o que tem de novo aí para a gente fazer. Eu acho que é uma pergunta para você. Para mim, pode? Alguém perguntou aqui. Temos mais uma pergunta. Pode falar, Professora Anderson? Isso. De Natália Ferreira. Perguntou o que fazer nos casos de triglicéridos elevados. Ok. Essa pergunta é muito interessante porque existem muitas dúvidas em relação à questão do triglicéride, como abordar o triglicéride. O que a gente sabe é o seguinte, que o triglicéride, ele não é fator de risco direto para a doença coronariana, né? Ele não é um marcador direto que o paciente tem risco de ter doença coronariana. Talvez ele fosse um marcador indireto, porque normalmente o paciente que tem uma hipertrigliceridemia, ele tem associado a obesidade, ele tem associado dieta inadequada, muitas vezes o LDL dele está alto, né? O paciente pode ter resistência à insulina, né? Pelo fato de ele estar com sobrepeso. Então, assim, o triglicéride diretamente ele não é fator de risco. Tanto é que o paciente que tem triglicéride alto, a gente inicialmente, a gente aborda ele como mudança de estilo de vida, né? Tenta implementar dieta, atividade física, perda de peso, e a gente só inicia um tratamento para hipertrigliceridemia medicamentoso, habitualmente, ou quando a gente tem falha nessa mudança de estilo de vida, ou se o triglicéride tem um valor muito alto, principalmente acima de 450, alguns diretrizes acima de 500, mas nessa aí a gente começa o medicamento já direto, né? Nos outros pacientes, como ele não é um fator de risco direto, a gente faz primeiro a mudança de estilo de vida. E em relação à medicação, o que a gente usava assim, mais frequentemente são os fibratos, né, que diminuem o triglicéride mais expressivamente, mas a última diretriz americana sobre a dislipidemia, eles orientam, mesmo no paciente com hipertrigliceridemia, a gente usar as estatinas, né, porque, na verdade, o que a gente quer baixar não é o triglicéride, a gente quer baixar o LDL, que esse aqui é fator de risco. Então, mas a cistatina baixa um pouco o triglicéride, mas mais ainda o LDL. Então, mesmo nesse paciente, a gente tem optado como primeira escolha das estatinas, e quando a gente não tem sucesso, a gente inicia os fibratos.
Aí é importante lembrar, igual você falou, triglicéridos muito alto, né? Eles têm essa divergência 400, 500, 450. O risco é a questão do pancreatite, né? Pancreatite Sim. aguda. Então, seria essa Sim. preocupação nesse momento de tirar o paciente do risco de pancreatite, né? Sim, com certeza. Temos mais uma pergunta só, da Eduarda Mello, que perguntou para pacientes idosos com alto risco cardiovascular, quais seriam as atividades físicas mais indicadas? Ah, ok. Você quer falar, Isadora? Pode falar, Anderson. Pode falar, Isadora. Você escutou a pergunta? Não, eu escutei, mas é porque eu não sei responder essa pergunta. Ah, na verdade é o seguinte, na verdade está dentro do que a Isadora falou em relação à atividade física, né? A gente não tem uma atividade física melhor ou maior ou pior para o paciente idoso, né? O que a gente tem que ter é um equilíbrio, né? Uma questão do paciente idoso é a limitação ortopédica, né? Às vezes o paciente idoso tem problema articular e aí às vezes não consegue fazer algum tipo de atividade física, mas de qualquer maneira é importante que ele tenha atividade física, que a gente fala isométrica, isto é, que você tem contração muscular, né? Que você faça, que é a caminhada, bicicleta, natação, etc., mas que tenha também atividade isotônica, né, que é aquela que a Isadora comentou, que é a atividade resistiva, né, então que tenha um equilíbrio entre essas atividades. E é uma coisa importante também, que a Isadora comentou, é que esse paciente, se ele não puder ter atividade física, que pelo menos ele mude os hábitos de vida dele, né, que ele, por exemplo, no momento de lazer, ele faça alguma atividade de lazer que exija atividade física, por exemplo, em vez dele, lá no momento de lazer dele, ele jogar baralho, ou ele assistir, sei lá, filme, que ele possa, por exemplo, caminhar, né, sair. Então, assim, apesar de que o momento agora não é muito bom para mandar o paciente idoso sair de casa, né, por causa da pandemia, mas, inclusive, essa é outra questão importante, é o que pode fazer, né, alguns pacientes meus em casa, que são de alto risco, e a gente pede para não estar saindo de casa nesse período agora, mas mesmo em casa ele pode fazer muita coisa. Por exemplo, se ele tiver uma escada em casa, ele ficar subindo e descendo os degraus da escada, né, pelo menos durante uns 10 minutos, que ele possa fazer... Só um minutinho. Que ele possa, por exemplo, pegar uma garrafinha dessa de água mineral, de 1 litro, e você enche ela, né, de água, né, e fazer exercício isotônico com o braço, né, dá mais ou menos uma garrafa de 1 litro, é mais ou menos 1 quilo, então você fazer movimento, às vezes fazer o movimento em casa, se tiver uma cadeira, você sentar, orientar eles levantar e sentar da cadeira, sem pôr a mão no encosto da cadeira, então são algumas coisas que a pessoa pode fazer em casa, nesse paciente idoso, e que melhora, mas resumindo a pergunta, né, tem que ter um equilíbrio, atividades isotônicas e isométricas, né, atividades, né, que exigem contração muscular, né, movimento muscular, e aquelas atividades que são mais estáticas. Obrigada, professor. Temos mais uma pergunta da professora Michele. Em todo paciente diabético deve ser pesquisado a polineuropatia diabética? Eu tinha visto aqui sim, porque às vezes o paciente ele não tem sintoma, né? Às vezes ele não tem o sintoma ainda, a gente faz a avaliação do monofilamento, né, de 10 gramas, com o paciente deitado, a gente, com o monofilamento, a gente encosta no pé do paciente, tem as regiões do hálux, com o paciente deitado com o olho fechado, pede para o paciente falar se ele identificou qual a região. Então, primeiro, para a gente avaliar se o paciente está sentindo, se tem sensibilidade ou não. Depois, se você viu que ele tem sensibilidade, você vai avaliar. O monofilamento de 10 gramas é a avaliação do pé de risco. Se ele identificou a região, você vai fazer a avaliação do monofilamento comparando, o primeiro, terceiro, quinto dedo do pé, né, comparando cada dedo, o hálux com o direito com o esquerdo,
o terceiro dedo do pé com o terceiro dedo do pé direito e esquerdo, e assim, né, de forma consecutiva, comparando as regiões. Estando normal, a avaliação é anual. Estando alterada, a avaliação é intervalo de 3 a 6 meses, né? Além disso, você vai avaliar o pé, se tem calo, né? Se o paciente tem alguma fissura, pode fazer avaliação dos reflexos, o diapasão, para ver se você observa alguma alteração no pé desse paciente. Aí, observando, o paciente tem que ser orientado. Igual a Ana Luísa colocou em relação à palmilha, tem paciente que às vezes começa a fazer hiperceratose em região plantar, tem que ser encaminhado para fazer tipo shave, né? Fazer avaliação da fisioterapia em relação à pressão plantar, para fazer uma palmilha adequada, ou seja, precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas essa avaliação do monofilamento de 10 gramas a gente faz anualmente, estando normal, anualmente. Foram essas as perguntas que tivemos. Ok. Bom, então, eu gostaria de agradecer, principalmente as pessoas aí que assistiram a nossa live. Para a gente foi um prazer estar todos aqui presentes, e a gente agradece muito a presença de vocês. Esperamos que a gente tenha contribuído aí com as informações. Eu vou passar a palavra aí para a Michele, para ela fazer alguma consideração final, e aí depois encerro. Também gostaria de agradecer, né, a presença de todos, né, a parceria aí com o Anderson, né, com os meninos da Liga da Unimontes, e eu acho que o importante que a gente pode deixar para todos aí é a questão da prevenção, né, Anderson, que é fundamental. Mudança do estilo de vida é fundamental, atuar na prevenção, para evitar as complicações e o aparecimento das doenças. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Agradeço aí a participação de todos e boa noite. Ok. Então, obrigado aí. O nosso projeto de extensão Força Tarefa fica aí à disposição, né, para todos que quiserem entrar em contato. Nós temos as nossas redes sociais aí, podem ficar atentos, nós vamos ter outras atividades, outras ações. Eu tenho certeza que a Liga da Michele também está à disposição aí para ajudar, para passar informações. Agradeço aí aos estudantes que participaram, Isadora, Ana Luísa, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito boa, e aos outros estudantes da Liga e do projeto que nos bastidores aí nos ajudaram também. Agradeço muito a todos vocês, e em breve aí nós teremos novas ações, novas atividades. Obrigado a todos, e obrigado a Isabela também pela participação fundamental, e a gente nos encontramos aí nas próximas. Boa noite a todos e até breve.